dia. Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 15 de setembro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 7º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão aqui presentes são eles: o Elias, o Luiz, a Gabi, a Valentina, a Natália, a Nicole, a Daiane e a Ana. A Ferraz foi a única que faltou hoje, porém toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde os alunos, quando faltam, devem assistir às aulas para não ficar com defasagem na aprendizagem em relação aos colegas. Todos recebem esse link e eles podem estar revendo para a realização do Tarefa São Paulo, que é muito importante, está sendo realizado, e ir bem nele também. 31ª aula do 3º bimestre. Tema: relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, parte 1. Só vendo um negócio aqui, rapidinho. O que são ângulos? Quem lembra? É tipo no cantinho das... É a medida. É a abertura, é a abertura entre duas semi-retas ou retas. Certo? O que são retas paralelas? Que não vai reto. Que elas nunca vão se encontrar. Elas têm a mesma inclinação. Se uma tiver uma inclinação diferente da outra, se continuar, elas se encontram. Cortadas por uma transversal. Como assim? Essas são duas retas paralelas? E como que eu corto com uma transversal? Faça um movimento com o dedo, que vocês acham? Pode fazer. Pra cá? Tipo assim, cortar. Transversal. Assim. Isso, atravessando. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. O importante é que ela atravesse os dois. Eu pensava assim, de travessar. Travessar, não tem nada a ver, né? É de atravessar, mas transversal. Achei que o senhor ia falar trans. Atravessa. Não, deixa quieto. Conteúdo: relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. Olha os ângulos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quantos ângulos tem aqui? 8. Por uma reta transversal. Retomar o conceito de ângulo, identificar relações entre ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal. A habilidade é EF07MA23. Desculpa. Verificar relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma transversal, com e sem o uso de softwares de geometria dinâmica. Observe as imagens. Você consegue identificar ângulos? Sim. Nessas imagens? Tá tendo coisinha do... Aonde que tem? Calma aí. Na escada não. Tá marcado. Na escada tem o ângulo onde? Ali no melodia. Aqui? Isso aqui é um ângulo, verdade. Embaixo. Aqui também tem, né, um ângulo. No negócio do campo ali. Onde no campo? Já tá marcado ali. Aqui? Só que esse ângulo aqui tem quantos graus? Quem sabe me dizer? 90. Ah, mas os caras de campo é orelhudo, né? Ângulo de 90 graus representa com um quadradinho. Só que aqui não era o objetivo de marcar o ângulo, em si um lugar para pôr a bola dentro dele, tá? Então não quer dizer isso aqui, quer dizer o ângulo. Se fosse para marcar ângulo, eles teriam que fazer uma marcação de 90 graus, tá? É que aqui a bola de futebol tem que ficar dentro daqui para poder bater o escanteio. Olha onde que tem outro ângulo aqui, ó. Colocar a bola daí fica? Hã? Se eu colocar a bola daí. E tem o ângulo do gol aqui que não dá pra ver direito. Tem um monte de ângulo, né? Tudo quanto é lugar tem ângulo. Olha onde que tem ângulo aqui também, ó. Ângulo no tijolo. No Omscar. Olha lá. Marcaram 2 ângulos aqui, certo? Marcaram 2 ângulos aqui, ó. Esse ângulo do campo. Ó, o ângulo também da bandeirinha em relação ao chão.
aparentemente dá 90 graus. Ah, mas o vento bateu, ficou um pouquinho maior, então ficou obtuso. Se ele ficou maior que 90 graus, é obtuso. E quando o jogador vem da voadora, da bandeirinha, então, daí arrebenta tudo, coitadinho. Ele pula por cima. Tem uns que pula por cima, tem uns que dá voadora. E assim por diante. Ela deita no chão, mas levanta. Ela tem uma mola aqui embaixo, ó. Essa mola, pra isso mesmo. Até para não machucar, né? Se um jogador vem ali, cai de peito ali assim, a bandeirinha deita. Se não fosse, já pensou, se o cara volta de costas. Nossa senhora, você já tá pensando o cara morrer, você é louco? Foco no conteúdo. Ângulo é a reunião de dois segmentos de reta a partir de um ponto comum. Esse ponto comum está aqui, ó. Em que a unidade de medida utilizado é em grau. Essa bolinha quer dizer? Grau. É diferente disso aqui, hein? Pelo amor de Deus. Esse aqui é tipo primeiro, segundo, terceiro. Esse é grau. Quando dois ângulos têm a mesma medida, o ângulo de 45 graus e o outro ângulo de 45 graus tem a mesma medida, chamamos de ângulos congruentes. Mas não posso falar que são ângulos iguais? Olhe bem para vocês verem, para a gente entender o que são ângulos iguais e o que são ângulos congruentes. Futebol. O gol aqui, não é? Sim. Esse ângulo aqui, onde a turma chuta a bola para fazer o gol no ângulo, ele tem 90 graus, certo? Esse outro ângulo também tem 90 graus. Eles são ângulos iguais ou congruentes? Iguais. Esse ângulo, a trave está do lado de cá. Esse ângulo, a trave está do lado de cá também? Igual, por causa. Não são igual por causa da posição que ele está. Tá? Um está com a parte formada pelas laterais para o lado de fora, do lado esquerdo e em cima. O outro pela parte de cima e lado direito. Então eles têm ângulos do mesmo tamanho, só que o formato deles está diferentes, tá? Agora, se tem um gol, um campo aqui de futebol, imagina o seguinte: tem um campo de futebol aqui, aí tem um riozinho aqui e tem outro campo de futebol aqui. Esse ângulo é igual a esse ângulo? Esse sim, esses são ângulos iguais, porque eles nem têm. Agora, se aqui tivesse um pouco torto, o gol mais para cima assim, ele já não seria igual, porque ele tem uma inclinação, entendeu? Então é muito difícil você achar ângulos iguais, e aí a gente fala ângulos congruentes, que funciona também para os iguais, tá bom? Então eu tenho esse costume, quando vocês veem eu falando, esse ângulo são iguais, você fala, não professor, é congruente, professor. Congruente quer dizer que tem a mesma medida, só que ele pode estar numa posição diferente, tá bom? Opa, não terminei de ler ainda, né? Volta. Olha lá. Os dois segmentos de reta têm a mesma origem, que é chamada de vértice. Vértice aqui no caso, ó. E esse Bzinho bonito aqui, alguém sabe o que quer dizer ele? Não. É o nome de um peixinho que tem de aquário também. Edebol. Ninguém nunca comprou na festa São José aquele peixinho tudo colorido? Beta. Ah, Ele é um ângulo, é uma letra grega. Eu tinha também. Nossa senhora. Eu tinha. E ó, o ângulo beta não quer dizer que todo ângulo é beta. Sabe quando a gente representa lá o valor que a gente não conhece por x? Então, os ângulos são representados por letras também, quando a gente não conhece. São letras gregas. Aí tem o alfa, tem o beta, tem o ômega, né? Tem outras. Só que os mais usados é o alfa e o beta, tá bom? Cai pouco difícil fazer esse beta aqui. Indica a medida do ângulo formado entre os dois. Entre os dois o quê? Entre os dois segmentos de reta. Então ele é representado por uma letra grega, geralmente. Classificação dos ângulos. Agora eu quero ver. Tem 6 classificações de ângulos. Eu vou fazer com o braço, vocês vão falar para mim qual é a classificação dele. Vou pagar mico aqui. Esse ângulo tem quantos graus? 90. E o ângulo 90 graus é o quê? Reto. Ai, que bom. Já tá doendo o braço aqui.
Então, ângulo reto. Senhor, presta a mão. Reto tem exatamente 90. certo. Ó, que eu errei aqui. Exatamente 90 graus. E agora? Tem mais de do... É aqui, ó. É aqui. Não, 180? Tem 180 graus aqui? Não, 30. Menos que 90. 30 graus? E no ângulo de 30 graus é o quê? Agudo. Agudo. Respeito. Agudo. O agudo é maior do que 0 graus e menor do que 90 Daí o outro graus. obtuso. Até 89,99999 ele é agudo. Quando ele fica certinho 90 graus, ele é reto. E esse ângulo aqui? Calma aí, ai meu Deus do É céu. obtuso. Agudo. É obtuso. Isso que professor? Faz com o braço. É obtuso. Obtuso. Ah, mais ou menos 120 graus que eu fiz com o braço aqui. Então, o obtuso é o ângulo que é maior que 90 graus e menor... Não, fiz errado aqui. Ele é maior que 90 graus e menor que 180 graus. E o ângulo que tem 180 graus exato? Como é o nome dele? Coisa Ângulo coisadinho. Vou desenhar ele aqui, ó. Eu estudei um monte que estudei. Mas fica adianta estudar, lembra? 109. Pensa comigo aqui. É 180 graus. Se começa a cair água aqui, o que acontece? Se começa a cair água aqui. Ah, Imagina que começa a cair água. Cai. Hã? Cai água. Cai reto. Não. Se cair água no ângulo agudo, a água acumula aqui. Se cair água no ângulo obtuso, a água acumula aqui. não. Fale uma letra do professor. Se cair água aqui, onde que a água vai parar? No ralo. No ralo. No ralo. Qual vai ficar a profundidade? Vai ficar muito fundo? Não. Se não vai ficar fundo, vai ficar o quê? Reto. Não. Vazio. Raso, ângulo, tá louco? Tô matando de dar dica pra vocês aqui. Tô parecendo o escolinho do professor Raimundo aqui. Tá dando dar dica pra vocês captarem a minha mensagem. Agora eu quero ver. Isso aqui não apareceu na apostila pra vocês. A postula? Apostila pra vocês até um tempo atrás. Como eu dou o nome ao ângulo maior que 180 graus e menor do que 360 graus. Como é o nome do... Isso aqui, ó, desse jeito. Reto. Caído. Ele imagina que ele é reto e é maior que reto. Maior. Ah, vocês não vão lembrar. O senhor vai ter uma dica, vai dica. Olha, mais explícita. Vou brincar de forca rapidão aqui. Força. De Fanta. Nossa, a Melissa tá meio... Letra A. Calma aí. Vamos começar. A de A, B. Vamos lá, Gabi. A. A. Agora que eu cheguei a força. Não. Ué. Aí. Natália. Letra V. V. V de vaca. Aí. Aí tem. Tem. E. E. O. O. Vou falar retangular. Osvaldo. Osvaldo. Valentino. Letra. Lova. G. G. Vai marcando as letras em cima. Luiz. Agora eu vou saber, porque eu não sei que. Vai, Luiz. Uma Das letra. vogais. Que? Aqui. Você falou o quê? Nunca vi quando for. Por que não falaram I, cara? Luiz. Elias. O Luiz falou o quê? I. Nossa. Você falou o Gabi. quê? Ele falou G. Que? B. Ele B. falou G. Já foi. Vai, Natália, vai, Natália. F. Nossa, bateu. Hã? L. Cabelo L. ainda. Fazer um pezinho aqui. R. Pezinho. Tem R. cabelo, rosto. Caramba, que letra que é essa coisa? Letra E. E. E de Já elefante. foi. Já foi E de elefante? N. Gustavo. N. Ah, N de navio. De Natália. Ponta. Pôngavo.
Ponta. É côncavo. Como? Côncavo. Não. Não é côncavo. Fala uma letra aí. PT. P. Côncavo. T. T. Côncavo. Côncavo. Tomba. Fale letras, para de chutar. É. Quê? G? Não, Já o que foi. você falou? Letra aí. Não, Conta, professor. É. Môntavo. Côncavo. quase. Fale a primeira letra que você falou. C. C. Isso. Côncavo. Côncavo. Ah, você vinha aqui daí. Côncavo. Tem gente que fala concavo, mas tem um acento. Então eu fui pesquisar na internet os professores de outras aulas, videoaulas, né? Falando, tem uns que falam concavo, outros falam côncavos. Eu falei, eu vou falar côncavos. Côncavo, tá? O ângulo maior que 180 graus e menor que 360 é o ângulo côncavo. E temos o ângulo de exatamente 360 graus. Como que eu chamo o ângulo de 360 graus? Exatamente 360. Giro completo. Que coisa. Queria. Certo? Coisa mais- Olha lá, agora vai subir com a letra bonitinha. Queria ter um médio, pequeno. Queria mais. Olha lá, subindo com a letra bonitinha. Ângulo agudo, Tem mais uma medida coisa? maior que de 0 a 90 graus. Professor, tem mais alguma coisa assim que tem que descobrir? Vamos ver. Deve Ângulo ficar reto, igual a medida igual a 90 graus. Ângulo obtuso, medida maior que 90 graus e menor que 180. Ângulo raso, lembre disso, ângulo raso 180 graus. Pode morrer de chover ali que a água não vai juntar, vai ficar rasinho. É o que eu inventei na minha cabeça quando eu era criança. Olha lá, ângulo côncavo, medida maior que 180 graus e menor que 360. E o ângulo completo, ou giro completo, medida igual a 360 graus. Pronto, presta atenção agora aqui. Vai aparecer um vídeo aqui falando como medir usando o transferidor. Vocês já usaram o transferidor? Vocês têm? Tá com ela aí? Não, nem Ninguém trouxe? Só o Luiz que trouxe? Eu trouxe também. 2, tá faltando 1, 2, 3, 4, 5, é isso? Tem. Quantos passa o vídeo? Cuidado para ficar gravando, não vai falar mal de mim. Eu vou buscar o transferidor lá. Quer dizer, eu ia passar o vídeo, mas parece que tá sem internet. Por que aqui tá solto? Eu não tá funcionando aí, infelizmente. A Vitória falou que não, tipo, uma vez ia ter Vou lá. tentar de novo. Ele tem agora, tá? Agora não fui eu. Deixa eu apertar pause na gravação, né? Eu falei palavrão, queria que alguém viesse. Continuando. Infelizmente, nós estamos com problema de internet, então depois eu vou mandar o link para meus alunos. Então, olha lá. Ângulos complementares e ângulos suplementares. Você sabe qual é a diferença de ângulo complementar? Complementa E e o eu- outro só dá uma suplementação. Basicamente isso. Tá, presta atenção então. Esse aqui tem 60 graus. Certo? Esse aqui tem 60 graus. Quem é o ângulo complementar dele? 60? Ele é bonito, tá bom. Oi? 60? Como assim complementar? Olha lá, presta atenção. Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus, Tá, tem que chamar. os ângulos são chamados de ângulos complementares. Não? Tá certo ou tá errado? Sim. São ângulos complementares. Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 180 graus, os ângulos são chamados de ângulos suplementares. Então, resumindo, complementares é quanto faltava para chegar a 90 graus. Suplementar, quantos falta para chegar a 180 graus. No caso aqui, o complementar seria 30 graus e o suplementar seria quantos? Não, 60 mais 60 dá 120. É. 30? 80? Não, 30 é o complemento. 15, 80. 15. 80 mais 60 dá quantos? 160? 80 dá 90. Tem que dar 180. Hã? O suplementar, a soma do complementar é 90 graus. Dá 140. E a soma do suplementar é 180 graus. Eu já tenho 90. Qual é o suplemento para dar 180? 120? 120.
Porque 120 mais 60 graus dá 180 graus. Então guarde essa informação. Quando a soma das medidas de dois ângulos é igual a 90 graus, os ângulos são chamados de complementares. Um complementa o outro para dar 90 graus. E quando a soma dos dois ângulos é igual a 180 graus, um ângulo raso, eles são chamados de ângulos suplementares. Olha lá. E o que é ângulo oposto pelo vértice? Presta atenção. Aqui está o vértice. Aqui tem 50 graus. Qual a medida desse ângulo aqui? Natália, presta atenção. 25. Errou. 50. Pega o lápis de vocês, dois lápis, e faça o ângulo assim, de transversal. Achar lápis. Presta um aí pra mim, por favor. 40. Ó. Tá vendo o ângulo aqui? Quando você começa a abrir e fechar, o que se percebe no ângulo de cima e no ângulo de baixo? Quando abre ele fica maior, quando diminui ele fica menor. Mas o que você consegue perceber mesmo assim? Quem é maior que eles são não é iguais que a gente fala. O que a gente fala? Iguais. Não, congruentes. Presta atenção. Presta atenção. Quando você tem duas travessas assim, e aí você tem um ângulo de cá, o outro ângulo que está o oposto pelo vértice. Então aqui que surge a palavra o oposto pelo vértice. O oposto pelo vértice vai ser igualzinho. Se eu tenho 50 graus aqui, 50 graus ali, quantos graus tem esse ângulo que eu estou marcando de verde? 100. Para ser 100 ele tem que ser suplementar 50. Não, 180. 180 tem que ser a soma dos 50 mais ele. Ué, não é um ângulo suplementar aqui, ó. Ângulo de 180 graus aqui. Eu tenho 50. Quanto faltou para 50? Para 180? 80? Não. Ué, já tem 100. Não, eu tenho 50. Você confundiu aí. É porque... Ângulo suplementar é um ângulo que completa 180 graus. Vou desenhar só ele. Eu tenho essa parte aqui, que custa 50 graus. Quanto é esse ângulo aqui? Não, 230. Meu Deus, 140. Meu Deus, faz a conta. 180 menos 50. Muito bem, Valentina. 130. Então esse ângulo é 130 por quê? Porque esse ângulo é de 50 graus. Faltava 130 para dar 180. E esse ângulo 50 e 50 são ângulos opostos pelo vértice. E esse ângulo de baixo aqui, quantos graus vai ter? 130. É o oposto pelo vértice. Um está ao contrário do outro. Quando ele está um contrário do outro pelo vértice, é o mesmo tamanho. Então, quando for somar, soma só... Quando vocês forem somar os dois numa reta, para formar dois ângulos formando uma reta, é sempre 180 graus. Tá? Olha lá aqui, ó. Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes, não são iguais. São congruentes. O que quer dizer? Isso porque tem medidas iguais. Se aqui tem 120 graus, quantos graus tem embaixo? 120. 120. Para você descobrir esse ângulo que você não sabe, pega essa reta aqui, ó. Tá vendo essa reta que eu acabei de pintar de verde? Sim. Isso aqui é um ângulo de quantos graus? 120. Não, esse grandão que eu fiz inteiro em cima. 180. Ele é um ângulo raso. Até aqui é 120. Para chegar a 180 faltou quantos? 30. 30. 120 mais 30 dá 180? 60. 120. Você vai fazer a seguinte pergunta. 180 graus menos o ângulo que eu já tenho, que é de 120, faltou 60 graus. Falei isso. Não, a Natália, escutei ela falando. 60 graus. E aqui quantos vai ter, Natália? 60 também, porque é ângulo oposto pelo vértice. Professor, mas eu esqueci que é ângulo oposto pelo vértice. Eu vou fazer 120 mais quem dá 180? Também. Vai chegar no mesmo resultado. Tá bom? Vamos lá. Ângulos formados por duas retas paralelas, cortada por uma transversal.
Então aqui, ó, duas retas paralelas cortada por uma transversal. Geralmente a transversal recebe letra T, para a gente lembrar que ela é transversal. Duas retas em um plano são paralelas quando não se interceptam em nenhum lugar, nenhum ponto, e mesmo que eu continue, ela não vai ter. E ela tem a mesma inclinação, ou seja, conforme ela vai crescendo na mesma direção, sem dar a entender que elas vão se encontrar. Indicamos dessa maneira aqui, ó, R/S. O que quer dizer o R/S? Acabei de ler. Tem a mesma inclinação. As duas retas são o quê? As duas retas são o quê? Nenhum tem. Quando elas não Paralelas. Pronto. Duas barrinhas quer dizer paralelas. O que quer dizer RS? Risada. RS quer dizer reta R e reta S. Então, reta R e reta S são paralelas. Como que você vai ler isso aqui, ó? Como que eu leio isso aqui? JP. Não. É um J? É G. Era para ser um Não, G. é V. Não, é 9. Como que eu leio isso aqui? G. Ó, ninguém prestou atenção no que eu falei. GP. Ninguém leu. É paralelas lá. Ó, vou ler de novo. Duas retas são paralelas quando não se interceptam em nenhum plano, nenhum ponto e tem a mesma inclinação. Lemos reta RS são paralelas. Nós lemos reta R e reta S são paralelas. Como que eu leio isso aqui? Retas GP são paralelas. Retas G e retas P são paralelas. RS. Como que eu leio isso? Reta A e reta B são paralelas. Isso, Senhor, reta A. 5, você Parece mesmo 5 Desculpe. cortado. Ia falar reta 5. Então tá. Olha lá. Transversal é o nome que se dá, dado a reta que se cruza, um par de feixe de retas paralelas. O que é um par de feixe? São duas retas paralelas. A gente chama as retas de feixe, tá bom? Mais de uma reta é feixe. Olha lá. Ela atravessa essas retas paralelas. Ela pode atravessar dessa maneira. Ela pode atravessar dessa maneira também ou não? Pode. Desde que ela atravesse as duas, tá bom? Aquele B do senhor também parece um sapatinho, né? Olha lá, ângulos formados por duas retas paralelas, cortada por uma transversal. Ao traçar uma reta, presta atenção, é importante essa parte. Ao traçar uma reta que corta duas retas paralelas, determinamos 8 ângulos. Quem são as retas aqui? Vamos ver se vocês entenderam. T não é reta. A R e a S são as retas. A T é uma reta, mas não é uma reta paralela. Então R é paralelo à reta S. Quem é transversal? AT. Muito bom. E aí, preste bem atenção. Formou um ângulo aqui. Eu não sei qual é a medida desse ângulo, mas preste atenção. Se esse ângulo escorregar pela transversal, onde ela vai parar? Será que as duas são congruentes? Sim. As duas têm a mesma medida. Qual outra, Ana? Vamos ver, presta atenção todo mundo que a Ana vai responder. A E e a A são congruentes, eles têm a mesma medida. Qual outro que tem a mesma medida? A B. Cadê? A B e a F são congruentes? Sim. Muito bem. Escolhe alguém. Luiz. Qual outro que é congruente a outro? C e a G são congruentes? Sim. Se ela escorregar aqui, ela dá certinho aqui, ó. Certo? E agora não vou perguntar porque só sobrou uma, né? Quem é a outra que são congruentes? A D e a H são congruentes. Tá bom?
Com um detalhe, presta atenção. Não, porque eu não tô no meu lugar. Não. Faz sentido o que eu falei lá do gol, né? Faz sentido o que eu falei do gol. Mas esquece a parte de desiguais lá. Eu tava pensando naquele exemplo, mas o correto seria sempre falar as congruentes, tá bom? Você pensou certinho pelo que eu expliquei, não tá errado não. Turminha, deixa eu falar um negócio aqui. O ângulo B tem o mesmo tamanho que quem? Ela é congruente com quem? Com o F. Com F. E esses dois são congruentes com mais quem? A B e a F têm a mesma medida que qual outro ângulo? D e H. O D, porque ele é ângulos opostos pelo vértice. Então ele tem a mesma medida que o D e a mesma medida que o H. Muito bom, Gabi. Tá. E o ângulo A, Elias, ele é congruente com quem? Com o E. Muito bem. E Luiz, quem mais o ângulo A é congruente? O E? Não, o E já foi. O A e o E já foram. O C, ele é oposto pelo vértice. Quem mais ele tem o mesmo tamanho? G. O G, tá? Esses são 8 ângulos, só que 4 ângulos com a mesma medida e os outros 4 ângulos com a mesma medida. E a soma desse ângulo com esse ângulo vai dar sempre quantos? A soma do ângulo B com A dá quantos? Dá X. Não, uma coisa básica aqui. Ciência. Qual é a soma? 180. Aí tá. Por que é 180? Porque ele deu um ângulo raso, certo? A soma do B com o C dá quantos? 180. B com o C é um ângulo raso também? Sim, 180. A soma do ângulo C com o D? 180. C com mais o D dá 180. E a soma do D com o A? 180. D mais A igual a 180. Agora veja bem. A soma do ângulo B mais o ângulo D dá quantos? Não dá 180. Qual, senhor? A B e a D? O do B mais o D. Não, O B mais o D? 120. 50. não dá para saber. Não dá pra ser Você não sabe qual é a abertura do ângulo. misterioso. A única que dá para saber é quando o ângulo é suplementar. Aí dá para saber. Agora eu vou fazer uma pergunta. Vamos ver quem vai saber. Presta bastante atenção. A soma do ângulo B com o ângulo E. Onde o senhor tá? O ângulo B, Eu tava achando que o senhor tava riscando. o ângulo B lá em cima com o ângulo E aqui embaixo. Dá quantos graus? Então dá 180. Quantos? 180. Por quê? Esse ângulo é o mesmo tamanho que a letra A. Então são ângulos Igual. suplementares. Olha lá, vamos lá, vamos prestar atenção. Nós estamos na primeira aula ainda, né? Nossa Senhora. A aula já está acabando, nós estamos na primeira gravação. Então vamos lá. Assim, ângulo A e ângulo E, esse chapeuzinho em cima quer dizer ângulo, são correspondentes. Presta atenção. O ângulo A e o ângulo E são correspondentes. Ah, mas está na reta errado. Mas se eu descer ela aqui embaixo, ela vai ficar em cima uma da outra. Então um corresponde ao outro. É como se fosse o Xerxes, o irmão gêmeo. O que está na outra dimensão. Sabe aquele negócio lá da Marvel que tem vários mundos? Então, ele está no. Isso, não é do Marvel ou DC? Marvel, né? Então esse aqui é o Homem-Aranha que está no mundo A. E esse aqui no mundo Aí o 52. Elias aprende. Certo? Aprendeu, Elias? Olha lá, o ângulo B e F são correspondentes. O B está no multiverso A e o F está no multiverso B. F, sei lá. Né? Então, são ângulos que têm a mesma medida e quando se escorregam, vêm parar no mesmo lugar. São correspondentes. O G é correspondente com o C, ó, o G e o C,
E o último, o D com o H, certo? Lembre-se, ângulos correspondentes são ângulos congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Por que todos estão com aquele negocinho em cima lá? Acabou de... Representa ângulos. Por exemplo, aqui, ó, Pra acabar, Luiz. L de Luiz, Pra acabar, né? certo? L de Luiz. Quando eu for falar do ângulo L, você vai fazer o L com o chapéuzinho em cima, certo? No português tem... Olha lá, atividade 1. Agora que chegou a minha. Vou apertar a pausa e vou dar 2 minutos. Na figura abaixo, as retas RS são paralelas cortadas por transversal T. A relação entre os ângulos alfa e beta na figura é: qual dessas relações está correto em relação a alfa e beta? Mas dá tempo de apertar pausa. Pause. Não vai dar nem tempo já. Ai, ai, ai. Então lá, qual que é correta? A letra B. A letra B. Ah, você acha que se somar esse ângulo com esse ângulo dá 90 graus? Não. Se eu fizer o ângulo transversal assim, esse ângulo com mais esse ângulo dá 90 graus? Que delícia. Não. Então A é um absurdo. A é um absurdo. É B? A B não, a B é complementar, também é um absurdo. Então é C. A C, o alfa é igual ao beta. Os dois têm o mesmo tamanho. Lembra que são ângulos opostos pelo vértice? Ó, se eu subir o ângulo alfa até aqui, ó, eles são ângulos opostos pelo vértice. Se eles são opostos, eles têm a mesma medida. Mesma medida. Então, alternativa C. C de Cristo. Atividade 2. Determine as medidas x e y em cada caso, sabendo que as retas R e S são transversais e T é a reta... Não, desculpe. R e S são paralelas e T é a reta transversal. Então, presta bem atenção. Esse ângulo custa 60 graus. E esse ângulo verde aqui em cima? 60 graus. E esse ângulo 60 também. aqui? Ah, isso daí é... 90. Não é 90, tá doida? Não é 90. Não, você é louco? 180 é um ângulo reto. Ai, meu Deus. Um ângulo raso, quer dizer. 30. Acho que é. 30? 30. Ai, meu Deus, essa parte não entrou na cabeça de vocês. 80? Acho que é. Ai, ai. Ai, eu fiquei agora preocupado com uma coisa, isso aqui não era para você estar errando mais. 50? Um ângulo raso tem quantos graus? Um ângulo grau. 180. 180. Se aqui tem 60, quantos que tem para cá? 100. 230? Como? Se você tinha 180 graus, você tirou 60, como você vai ficar com 180? 130. 120. Vamos pensar assim, isso. Ó, tem 180 graus. Você tirou 60 graus. Quer dizer que do lado de cá ficou 120 graus. Pelo amor de Deus. Ângulo suplementar. O ângulo vermelho mais o ângulo verde. Nossa senhora, não ajudou muito. Ele sempre vai ser 180 graus. A soma de dois ângulos, que dá um ângulo de 180 graus, é sempre 180 graus. Então o que você tem que fazer? Você tem que vir e trocar a informação que você conhece. Então aqui eu sei que é 60 graus, aqui eu sei que é 120 graus. Automaticamente aqui eu sei que é 60, aqui é 120, aqui é 120, aqui é 60. Aqui é 60 e aqui é 120. Ele quer saber qual é o valor do x e y. O y eu já achei. Quantos que vale o y? 60. Hã? Ai, meu Deus. Eu falei errado. Ah, bom. E quantos que vale o x? E agora? 4 vezes o x é igual a quantos? 60. X é igual a 60. O 4 está multiplicando? Está se dividindo. X é igual a quantos? 15. Então, x vale 15 e y vale 120. Turma, lembre, ângulo suplementar, o que está na mesma reta.
A soma dos dois ângulos vai ser 180 graus. Ângulo oposto pelo vértice é o mesmo tamanho do ângulo que está oposto pelo vértice. Olha lá. Ângulo X, 15 graus. Ângulo Y, 120 graus. Certo? Continuando. Atividade 3. Atividade 3. Dadas as duas retas paralelas cortadas por uma transversal, qual o valor do x? Então eu tenho que saber o valor do x. X menos 15, quer dizer que eu tenho que descobrir o valor desse ângulo. Como que eu descubro o valor desse ângulo? Eu tenho que esse ângulo aqui é 144. Alguém dá uma ideia para mim como que eu acho o valor desse ângulo aqui? Qual? Esse ângulo verde que eu acabei de pintar de novo. É só você falar X mais 15. X mais Nossa. 15. É igual a? 100 e... Tem que ver alguma coisa no meio que não vai ver quanto que é a metade, sei lá. Primeiro, procure uma reta aí, alguma coisa que você possa usar o ângulo raso. Onde que tem uma reta aqui? Tem 3 retas, escolhe uma. A S? Não, mas daí não, eu tenho que pegar alguma reta que o vermelho está grudado. Então vai ter. A T, boa. A reta T. A reta T eu tenho 144 graus aqui. Quantos graus eu tenho faltando aqui? 144 menos 15. Não. Não. É X. Não, esquece o X lá embaixo, né? Estamos tentando achar esse ângulo aqui primeiro. Verdade, ó, fiz errado. 144 menos 8. Não, 80 não. 144 menos, né? 180. Menos 140. Isso, é sempre 180 menos o ângulo. 180 menos o ângulo que eu tenho. 0 não dá, empresta o vizinho. 10 que tira 4, 6. 7 que tira 4, 3. 1 que tira 1, 0. Quer dizer que esse ângulo aqui tem 36 graus. E esse ângulo aqui, ele é correspondente a esse ângulo de baixo. Quer dizer que ele é o quê? Correspondente quer dizer que eles são do mesmo tamanho. Agora vem aqui. X menos 15 graus é igual a 36 graus. Eu quero descobrir o X sozinho. O que eu faço? Faz o 144 menos. Não, esquece agora. Nós já achamos o valor desse ângulo aqui. O vermelho não tem nada a ver mais. Esse ângulo aqui. 36 menos. Isso, 36 graus. O 15 que estava negativo. Positivo? Não, minto. Eu fiz errado a equação aqui. É mesmo. Esse ângulo aqui, x menos 15, é igual a 36, certo? X menos 15 é igual a 36. Qual o valor do x? X é igual a 36. 36 O mais 15 está 15. negativo, passa para lá? Positivo. Positivo. Nossa, mas tá muito estranho esse negócio. Quer ver essa resposta? X, não, faz sentido sim. X igual 30, não faz sentido não. Ai. Vai ser cansativo. Não, faz sim. 36 mais 15, 16 mais 15. 6 mais 5, 12? Não, é 11. 11, foi o 1. 1 mais 3 mais 1, 41. 41. Qual o tamanho do X? 41 graus. Ah, professor, mas o ângulo aqui é 36 graus. Não, estou perguntando o valor do X, não do ângulo. 5. Eu Certo. falei errado, é 5, senhor. Lá, louco, nós subimos errado lá, né? 5, senhor. Eu falei É 5. 5. É, eu fui na onda. Esqueci da parte de cima. 5 mais 3 mais 1. Parece que eu não sei. 1 mais 3 mais 1, 5. 51 graus. Desculpa, eu entrei na onda também e fui embora. Então, 51 graus é o tamanho do X. Mas o ângulo não é de 51 graus. Eu sei que não. Por isso que está aqui, ó. X menos 15. Então lá, o ângulo não tem 15 graus. Quem tem 15 graus é o X. Certo? Aplicando. Trace duas retas paralelas em uma reta que cruze essas paralelas. Essas retas determinarão 8 ângulos. Com o auxílio de um transferidor, meça cada um dos ângulos, anotem a medida junto ao ângulo e pinte os ângulos que têm a mesma medida
A mesma medida com a mesma cor. Quantas cores diferentes você usou para pintar? Então vamos resolver primeiro aqui, rapidamente. Eu vou abrir o Gel Enzo aqui, GeoGebra. Acho que a gente já vi ali, professor. 6 e 10. Geralmente é o Enzo, ele passa o teoria pra vida. Tá acabando a pilha do meu. Senhor, Olha lá, turminha, silêncio agora é rápido a coisa. Um ponto aqui, outro ponto aqui. E vamos atravessar a reta aqui. Certo? Agora eu venho aqui e falo bem assim. Eu quero uma reta paralela. Cadê a reta paralela? Aqui. Reta paralela. Sem graça, por favor. Ó, a reta paralela eu posso levar para lá e para cá, ela continua a mesma, certo? E aí eu venho atravessar uma reta transversal entre dois pontos. Vou pôr um ponto aqui e o outro ponto aqui. E aí vem a reta transversal do D até o E. Agora vem medir o ângulo aqui, ó. Esse ângulo tem quantos graus? 60 pontos. E esse ângulo aqui? Opa, ficou invertido. Calma aí, não, foi invertido. E esse ângulo aqui, o que aconteceu com ele? 60. Olá, mesmo tamanho? Mesmo tamanho? Ele é... Eles são correspondentes. Agora, esse ângulo aqui. Opa, aqui não. 100 Calma aí, eu medi errado. Esse ângulo aqui. Troca. Quando a gente quer que passe rápido, Eu tentando enxergar. Não foi no mesmo lugar? eu também Y. tô de óculos. É 80,85. Por isso aí, Desisto. Tá enxergando? Ó, Não sei se tá enxergando. vou resumir aqui. Presta atenção. Esse ângulo aqui vai ser correspondente a esse. E esse ângulo de baixo aqui vai ter a mesma medida que esse ângulo de baixo. Então, esses dois ângulos são congruentes. Esses 4 ângulos são congruentes. A gente pintaria eles de verde. Aqui seria o ângulo suplementar. Eu ia fazer 180 menos 60,95. Ele daria o ângulo suplementar. E daria um ângulo correspondente aqui embaixo também. Aqui também e aqui também. Ou seja, respondendo aquela pergunta, eu teria 8 ângulos, tamanhos diferentes, 2 ângulos só 2 medidas. Porque um seria um ângulo grande lá, que era de 60, vamos arredondar para 60, o outro seria 120. Quantas cores eu ia precisar usar? Só duas. Qual relação você percebeu entre as medidas dos ângulos? Subindo a resposta que a gente vai poder ver, olha lá. 2 cores só que a gente ia precisar. Os ângulos correspondentes são aqueles ângulos correspondentes, que exemplo, esse ângulo é correspondente a esse. Esse ângulo é correspondente a esse. Esse ângulo é correspondente a esse. E esse é a esse. Aí tem também os opostos pelo mesmo vértice, que tem o mesmo tamanho. Certo? O que aprendemos nessa aula, que nós levamos mais de meia hora? Retomamos o conceito do ângulo. Nós vimos isso já, hein? Retomamos o conceito de ângulos e identificamos as relações entre os ângulos formados por retas paralelas cortado por uma transversal. Não esqueçam de fazer a tarefa São Paulo. Aqui estão as referências do material digital que os criadores do Centro de Mídia usaram. E aqui terminamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.